Fala pessoal, tudo bem? E aí, estamos de volta. Segundo episódio do Palavra Solta. Dessa vez com um áudio um pouco melhor, né? Acho que vocês perceberam que no primeiro o áudio não ficou tão bom assim. Hoje vai ser um tema bem especial, um tema legal que eu acho que todo mundo já passou, todo mundo já vivenciou, ainda mais quem trabalha diariamente. Sofre essa pressão ali de estudar e tudo mais. Como vocês viram aí, o tema hoje é mudança diária, e a gente vai debater um pouquinho aqui com o pessoal, eles que são formados em diversas áreas e vão trazer as opiniões e as experiências, né, de vida em relação a esses acontecimentos aí que a gente presencia no dia a dia. E é isso, mudança diária é um tema completamente cotidiano, né, que a gente sempre pensa em mudar de área de atuação do mercado ali, do que você está fazendo, de profissão, enfim. É um mundo muito vasto e hoje a gente vai estar com uma equipe bem legal, o nosso time está de volta e a gente vai conhecer um pouquinho dos convidados de hoje e de quem vai estar aqui conversando e debatendo esse assunto com a gente. Primeiro, vamos começar por mim, que eu acho que muita gente que ouviu o primeiro podcast pode não ter entendido ou conhecido melhor sobre a gente, então esse é um espaço para a gente começar se apresentando de novo. Eu sou Vinícius Foreste, eu tenho 25 anos, sou publicitário e a gente é aqui do interior de São Paulo, a gente é de Rio Claro. E a galerinha também que é de Rio Claro e também faz parte da amizade de mais de 10 anos. Hoje a gente vai ter a Gabriela, que ela não estava presente no primeiro, ela é gerontóloga, mas vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto. E aí, Gabi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo certo, tranquilão. Vamos lá. O próximo que vai estar com a gente aqui é o Xandão. Vocês já conhecem? É o Alexandre. Beleza, Xandão? Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Vinícius, beleza? Já me apresentei da outra vez, jornalista, né? Trabalho com marketing. Coitado, trabalha com marketing. E a Natália também, a Nath, é arquiteta, que participou do nosso primeiro episódio, está aqui de volta. E aí, Nath? Oi, pessoal, tudo bem? Como o Vini falou, Beleza. né? Eu sou a Natália, sou arquiteta. A gente já conversou um pouquinho no outro episódio. Quantos anos você tem, Nath? Tenho 26 anos e trabalho, né, com arquitetura mesmo, com um projeto numa construtora. Não lembro se eu comentei ou não. Fiz arquitetura e urbanismo no meu querido caso. Aí sim, hein? Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes aí do que cada um passou e tudo mais. Esqueci de perguntar, então vamos lá, né? Xandão e Gabi, quantos anos vocês têm? Então, eu tenho 25 anos e sou gerontóloga. Daqui a pouco eu explico para vocês um pouquinho o que é a gerontologia. Aí sim, hein? E aí, Xandão, quantos anos e de onde você vem? Mentira! Eu tenho 26! Quem erra a idade? Isso porque eu sou gerontóloga. Eu tenho 25, mas eu sou o mais novo. E aí a gente tem o Brunão também, que participou do último, o famoso Milani, né? O engenheiro eletricista aqui, que é mais um integrante do nosso podcast. Fala aí, Bruno, beleza, cara? Conta pra galera aí quantos anos. Fala aí, pessoal, beleza? Tenho 26, sou também de Rio Claro. Ou seja, Rio Claro vai ser bem falado aqui, tá, gente? Mas é isso, gente. Rio Claro tem mais ou menos 200 mil habitantes, pra quem não conhece, dá um Google lá. E vamos entrar no tema que hoje tem muito assunto pra gente conversar. Está começando o Palavra Solta. O seu, o meu, o nosso podcast. Vamos nos aprofundar nessa área. Mudança diária, mudança de comportamento, mudança mental, saúde mental, tá tudo atrelado a essas questões, né? Da mudança profissional. Então, pra gente começar do começo mesmo e entender como que surgiram as profissões na vida de cada integrante aqui, cada participante de hoje do podcast, a gente vai começar com a Gabi. Então, essa é uma pergunta que eu gosto muito, porque eu amo a gerontologia, né? Mas até eu conhecer, que até então era uma situação muito distante para mim, né? Eu sempre gostei muito de mente, de comportamento, de pessoas. E a vida inteira eu quis ser psicóloga. Mas numa palestra, no meu terceiro ano, uma ex-aluna foi lá no colégio e falou sobre a gerontologia, que ela também estava em dúvida com a psicologia, e eu me apaixonei pela gerontologia. Eu sempre gostei de pessoas idosas. Sempre fiquei com meus avós enquanto meus pais trabalhavam e tenho um carinho gigantesco pelo público idoso. E daí eu falei, nossa, vou desbravar esse mundo da gerontologia, né? Confesso que entrei na faculdade receosa, sem conhecer muita coisa.
Era pra você ter Mas, ido comigo pra Bauru, né? exatamente, psico não desce, mas meu coração foi pela USP, né? Não veio, não. Bom, eu me formei na EASH, no USP, né? Na USP Leste, e foi aí que eu conheci todo mundo a fundo da gerontologia, né? Eu fiz estágio tanto em albergues e também em hospitais muito grandes, então eu consegui ver o idoso como um todo, assim, todo o público idoso, E do como que foi pobre, essa do experiência, rico. Gabi? Meu, foi incrível. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo. É uma profissão bem recente. Eu acredito que algumas pessoas que estão ouvindo, talvez seja a primeira vez que esteja ouvindo sobre a Já gerontologia. aproveita e explica um pouquinho também, e da comparação, né, com o cuidador de idoso. Explico. Então, a gerontologia, ela é a ciência que estuda todo o processo de envelhecimento. Então, eu gosto muito do público idoso, mas eu posso atuar com qualquer público, né? A gente Geriatra não, né? envelhece. Geriatra não tem Não, nada a ver. não, nada a ver com a geronto. Na verdade, se complementam, né? Mas são coisas diferentes. O geriatra ele tem um foco na questão saúde e doença. Então, eu tenho algum tratamento, alguma questão de saúde, eu vou ao geriatra. O gerontólogo ele já tem uma visão mais ampla e generalista. Então, eu vejo o idoso, ou o meu cliente, na verdade, né, de forma biopsicossocial, que a gente chama. Então, eu vejo Meu o Deus, saúde. biológico. Então, eu vejo o biológico, o psicológico, o social, o cultural, o financeiro, o familiar. Então, eu consigo mapear o idoso como um todo. E daí trabalhar em cima desse mapeamento. É importante, né? Porque daí você conhece a fundo ali com quem você está lidando, se tem outros problemas familiares, né? É uma análise completa que ajuda no dia a dia, né, da sua profissão. E como que foram mais experiências assim relacionadas a essa área? Eu gosto muito da parte da cognição. Então, idosos com doença de Alzheimer, doença de Parkinson, eu gosto de trabalhar com todos esses tipos de demência. Adoro tudo que a gente faz para melhorar a qualidade de vida, principalmente na questão mental. Então, treinos e tudo mais para que o idoso continue sempre com autonomia. E você comentou que, assim, você sempre quis fazer psicologia, né? Sempre foi Uhum. sua ideia e tal. E aí, hoje, assim, você acha que você se encontrou na Geronto e não faria psicologia? Sim, Nath, foi muito estranho assumir isso pela primeira vez, Uhum. mas hoje eu me encontrei muito na gerontologia. Eu tenho algumas especializações na área da psicologia também, né? Como eu disse, eu gosto muito dessa parte cognitiva, a parte mental. Mas hoje, se eu tivesse que escolher uma segunda profissão, não seria mais psicologia, e sim terapia ocupacional. O que tem muito a ver com o idoso é a questão do cuidado, né, Gabi? O cuidado em relação Isso. à casa, em relação aos utensílios, como que podem ser construídos, né, da melhor maneira possível. Dentro dessa área, Nath, você tem alguma experiência que você já passou para contar pra gente? Olha, assim, experiência específica, né, com trabalho com idosos, coisas assim, eu não tenho. Mas na arquitetura, a questão da acessibilidade é fundamental, assim, acessibilidade em todos os sentidos, né, seja para um idoso, seja para um cadeirante, seja para uma criança. Acessibilidade é um termo, assim, que não É o tem como básico, né? fazer, não tem como E fazer extremamente necessário, né? tem acessibilidade, exato. É importantíssimo, assim, importantíssimo. E igual essa questão dos idosos, né? Casas adaptáveis é muito importante. Igual a Gabi falou, né? Tentar dar uma qualidade de vida melhor e evitar, né? Possíveis problemas, riscos Com e tudo certeza, com mais. certeza. E qualquer área que a gente está atuando é apaixonante, né? Como que surgiu essa questão da arquitetura na sua vida, Nath? Conta um pouco pra gente onde você se formou, como que também foi essa transição para você e que momento você percebeu que você já era uma arquiteta nata. Então, gente, é diferente da Gabi, eu nunca soube o que eu queria fazer. Assim, eu até metade do terceiro ano, né, do terceiro colegial, eu não sabia o que eu ia prestar. Eu tinha algumas áreas, claro, que eu gostava mais, outras que eu tinha certeza que eu não queria fazer, mas eu não tinha Exata sempre foi certeza. sua praia. Sim, exata sempre foi. E o que é curioso é que o curso que eu fiz na USP em São Carlos, né, a arquitetura é considerada da área de humanas, não é de exatas. É assim, a arquitetura tem lugares que se enquadram como exatas, tem lugares, faculdades que se enquadram como humanas, varia um Para pouco. mim é muito exata. Para mim é muito exata, não dá Então, certo. mas eu acho que ela tem muita coisa humana também, da área de Muita humanas, história, né, Nath? muita história e uma parte muito artística também que entra, assim, né? Porque toda a parte de criatividade, isso tudo acaba entrando mais como humanas, né? Então, assim, é um curso Entendi.
Não sei, eu acho que ele tá ali no meio termo, vai, entre exatas e humanas. Biológicas eu Entendi. sempre soube que eu com certeza não queria, mas a princípio sim, eu queria exatas. E E quantas aí, feiras de profissões, né, Nath? Nós já fomos. Então, pois é, Gabi. Uma outra área que eu me interessei muito, até por uma feira que eu fui com a Gabi, foi turismo. Que assim, a gente viu uma palestra sensacional. E aí eu me interessei, mas assim, ainda não era aquilo, sabe? E entendi. eu sempre gostei de exatas, né? E Aham. sempre gostei também dessa coisa criativa, assim, de fazer coisas, desde pequena. Assim, eu sempre gostei de, sei lá, fazer cartão Desenhava bem? postal, desenhar, pintar, e fazer colagem, fazer, sei lá, montar Projetar, coisa de construir, cromatia. colocar piso, subir parede, é isso daí, Quem normal. nunca? Eu acho que a arquitetura conseguiu juntar esse lado criativo com essa arte de exatas, com essa parte de exatas que eu sempre gostei. E qual que foi o momento que você falou, é isso? Eu lembro que, tipo, a gente estava no terceiro colegial, né? E aí, putz, tem que decidir. E aí comecei a pesquisar, ir em feira de profissões, coisa assim. E eu falei, meu, eu acho que é arquitetura. A arquitetura, assim, consegue juntar muitas coisas que eu gosto. E eu acho, assim, que é uma área que consegue ter uma Te influência completar. tão boa, ter uma influência tão boa na vida das pessoas, assim, que eu gosto muito dessa parte. Daí eu falei, putz, acho que é arquitetura. E aí fui fazer, fiquei 5 anos morando em São Carlos, e hoje eu sou muito feliz, assim, com a profissão. Nossa, você tocou num ponto super importante, né? Que é a satisfação em poder trabalhar com a mesma coisa todos os dias. Transforma em É, felicidade, né? Não é um trabalho. E dentro dessa área de construção e tudo mais vem a engenharia. Nosso amigo e é engenheiro, né, Bruno? Como que foi Sim. essa trajetória para sua vida? Como que entrou essa questão de engenharia mais específica, né? Que você é engenheiro elétrico. A partir de que momento que você entendeu que era essa a sua área? Então, eu sempre tive muita afinidade com exatas, então, desde muito tempo, eu sabia que eu queria fazer engenharia. Porém, eu sempre tive dúvida em qual engenharia que eu queria fazer. Por muitos anos, eu queria fazer engenharia mecatrônica. Gostava de parte de máquinas, tudo. Acabava E achando que eu todo queria mundo fazer. achava que era a sua cara. Então, fazer engenharia mecatrônica, mexer com robôs. Porém, com o passar do tempo, eu fui revendo, eu queria algo um pouco mais específico. Só que eu nunca tive uma certeza assim, nossa, é absoluta certeza de que eu vou fazer isso. É Entrei uma em coisa difícil elétrica, também, né, pra gente ter tão exatamente, né? novo. Não, e outra, eu sou nessa parte de profissão, eu sou apaixonado por diversas. Faria E até coisas outros com tipos de computadores profissão. também, né, Milano? Sim, sim, tanto é que quando eu prestei o vestibular, eu prestei o Enem, passei na Unifei, Federal de Itajubá, também passei na Unesp de Rio Claro para fazer ciência da computação. E é o Então, eu cara que resolvi. formata nossos computadores. Brincadeira, Inclusive, brincadeira. já encomendei uma formatação com ele para esse fim de semana. Aí, ó. que dá Então, tá dicas vendo? de o que comprar para o computador, qual computador comprar, Exatamente. é esse É cara o, que é o Exato. cara da É nosso computação. suporte de TI. É o nosso TI, Ele com é o futuro Bill certeza. Gates. Deus te ouça, Gabi. Então, eu sempre quis fazer engenharia. Daí eu entrei na Unifei, gostei do curso. Porém, por alguns motivos, eu resolvi transferir para Rio Claro. Então, eu terminei na Claretianas. Bacana, cara. É uma trajetória que a gente vai sempre tendo experiências e aprendendo, né? Sim. É, mas eu tenho também a intenção de fazer a civil. a Nossa, gente faz umas parcerias aí. você não Porque pensa depois em. você aproveita todo o curso. Então, em 2 anos, você forma com a segunda graduação. E aonde você vai parar? Na NASA? Então, eu podia, né? Vai saber. Xandão falou da formatação, mas não falou ainda do assunto que a gente quer saber, Xandão. Conta um pouco da sua trajetória, o que você fez em Bauru, como que Pois é. foi o surgimento da sua área na sua vida aí. Hoje eu trabalho com marketing, né? Marketing digital e em agência e tudo Socorro! mais. Mas a minha formação é de jornalista, né? Na verdade, eu fiz comunicação social com ênfase em jornalismo. Então acabou um pouco mais amplo. Que fique Nossa, eu tinha bem certeza que claro, você né? fosse jornalista. Informalmente é jornalismo, né? Como no fim das contas, né, a habilitação ela me permite trabalhar em outras áreas da comunicação. E se eu quiser Exatamente. fazer outro curso, por exemplo, relações públicas, eu consigo, assim como o Milani pode fazer civil em metade do tempo, consigo fazer relações públicas em metade do tempo. Pra mim também, Xandão. É legal isso Eu daí não que você falou, consigo. porque eu me formei em publicidade e propaganda, né? Mas comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda também. Eu Então, acho a que área faz. da comunicação, a gente consegue também, da mesma forma, fazer com um tempo mais curto também outras áreas em cima disso. E surgiu quando pra você essa Então, decisão de fazer comunicação social, cara? foi meio que
Olha o que você vai foi falar. indo, assim, sabe? Não foi nada sempre quis, sabe? Foi acontecendo. Tanto que, assim, quando eu entrei no ensino médio, eu queria fazer biomedicina, por exemplo. Eu tinha visto e tinha Nossa, achado legal. Só que Juro? aí, velho, você vai estudando e vai vendo que você não é aquilo que você quer, né? Na verdade, eu tinha mais certeza do que eu não queria fazer do que eu queria fazer. você nunca foi fã de exatas ou você Nunca foi? fui. Hoje eu gosto muito, mas não sou bom, de matemática, por exemplo. Porque eu tive a oportunidade de fazer estágio no Instituto de Ciências Matemáticas e foi sensacional. Foi no caso também, né? É verdade. Mas então, tipo, eu acabei escolhendo jornalismo porque um dia eu li um guia de profissões, vi jornalismo lá e falei, interessante. É isso. Acho que eu vou fazer isso. Eu tinha pensado em publicidade também, mas na época a nota de corte estava muito alta e eu falei, não quero me matar para passar nisso. Passei em jornalismo e fui fazer sem pretensão, assim, tipo, animado, ansioso, mas sem, tipo, ai, quero ser jornalista, não. E onde E você foi fazer, que você não contou pra gente ainda? fui para Bauru, desculpa. Eu fui fazer na Bom. Unesp de Bauru e acabei ficando sozinho lá, né? Eu fui fazendo o curso e me achei lá dentro, sabe? Gostei da cidade, das pessoas, do curso, da área de comunicação como um todo, né? E aí, ao longo do curso, fui percebendo que eu não era só jornalismo que eu poderia trabalhar, né? Como repórter, por exemplo, em redação, né? Não era só em redação. Poderia trabalhar com assessoria de imprensa, que foi muita coisa do que eu fiz durante a faculdade. Meu estágio foi em assessoria de imprensa. Tem um leque, né, cara, de opções ali. Então, você tem muita coisa. E eu acabei indo pro marketing no meio do caminho, meio que mais pro fim da faculdade, acabei indo pro marketing. E tô aqui até hoje, E você gosto, tá curtindo, tô cara? Você nessa. gosta dessa área do marketing? Você prefere mais assessoria de imprensa, que nem você comentou? Putz, ótima pergunta, hein? Eu gosto É agora ou muito, nunca? É a né, pergunta então. do milhão, Não, cara. a minha resposta para essa pergunta, assim, resumidamente, é depende. Depende do quê, cara? Do Mas salário? não, Também. também, né? Mas assim, eu gosto muito de trabalhar com marketing, acho bem legal. Gosto de onde eu trabalho hoje em dia também. Ao mesmo tempo, e até foi por isso que eu trouxe essa ideia de tema, né, de mudança de carreira e tudo mais, porque às vezes eu penso, meu, e se eu tivesse ficado em redação, sabe? Se eu tivesse insistido no caminho de virar um repórter, de trabalhar com isso, ou mesmo assessoria de imprensa, sabe? Onde que eu estaria hoje? E Que assim, às vezes conclusão que você chega? e eu tenho vontade de voltar a fazer essas coisas, porque quando eu estava na faculdade eu adorava fazer essas coisas. Ao mesmo tempo, eu gosto bastante de marketing. E hoje em dia é muito mais fácil eu ser contratado para trabalhar com marketing do que para trabalhar como repórter. Por causa da experiência, né? Explica um pouquinho melhor. O que seria trabalhar com redação e com assessoria de imprensa? O que seria? Trabalhar em redação, né? Em redação é a redação de algum veículo de mídia, né? Então, num jornal, por exemplo, ou num rádio, né? Ou numa emissora de TV. A redação é o ambiente onde ficam os repórteres e os editores, né? Então a gente acaba, todo mundo que trabalha no dia a dia de um veículo de mídia, trabalha numa redação, por exemplo. E trabalhar na redação é diferente de você ser âncora de um jornal. Não necessariamente, até porque é muito Não? difícil ter uma pessoa que ela só é âncora, por exemplo. O âncora, ele Uhum. tem outras funções num jornal. Ele geralmente é editor, ele pode ser editor-chefe, ele, sabe, ele tem outros cargos, então ele acaba participando do dia a dia na redação também. E essa área de comunicação, ela é bem ampla, né, cara? E o legal que você comentou que se você quiser fazer essa transição, ela é totalmente possível. Até voltando na resposta na pergunta da Natália, que complementa isso que você falou agora, trabalhar em redação é isso, né? Eu posso ser um repórter que vou atrás de uma pauta, de um assunto interessante, eu posso ser o editor, que é responsável por gerenciar as pautas, por até montar a pauta, eu posso ser produtor, que prepara o conteúdo para o repórter, por exemplo, e isso é trabalhar numa redação. E trabalhar com assessoria de imprensa, eu ia fazer um paralelo assim que meio que marketing não é isso, mas pensando assim no ponto de vista que a assessoria de imprensa, ela é Tem que responsável representar bem, né? por representar um cliente. Então, a assessoria de imprensa, ela tem cliente, ou você trabalha numa instituição, né? Então, por exemplo, quando eu fiz estágio no ICMC, que é o instituto da USP lá em São Carlos, eu era funcionário do ICMC. Então, a minha função como assessor de imprensa lá dentro era representar ou apresentar o ICMC para a mídia, né? Por exemplo, às vezes se você está assistindo um jornal que sai muito conteúdo assim, é o EPTV daqui da região de São Carlos, e Rio Claro também, né? Vira e mexe tem alguma reportagem que o entrevistado é um professor ou um especialista do ICMC. Quem é responsável por colocar esse cara lá é a assessoria de imprensa, entendeu? Entendi. Ele que monta alguma pauta. Então, assim, o assessor de imprensa, ele também escreve reportagem. É legal, né? Basicamente isso. Tipo, essa questão aí da gente conseguir, em várias áreas, conseguir
se desdobrar, né? Porque hoje, assim, o mercado ele pede isso também, né? Um profissional ele não fica fixo no que ele foi contratado, geralmente. Porque senão não tem como se adaptar. Hoje é muito difícil uma pessoa ter uma única função, né? O assessor, o jornalista, o publicitário, a pessoa de social media, por exemplo, a pessoa de análise de dados, atendimento. Geralmente, próprio engenheiro, né? Tem variações ali, os arquitetos, tem várias áreas dentro que acabam contribuindo para o time como um todo se fortalecer. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante, sempre entender esse outro lado da questão profissional, que é um time, né? É um conjunto. Se o conjunto não trabalha em parceria, as coisas acabam não fluindo. Com certeza, acho que ninguém trabalha sozinho, né, Vini? Muito. E um outro assunto que a gente até pincelou aqui, que eu queria ver com vocês vocês seriam profissionais de outras áreas hoje? Ou vocês Olha, pensam, já passou isso Eu acho pela cabeça de vocês? Acho que mais do que de outra área, eu acho que é atuando de outra maneira dentro do que você se formou. Eu também acho, porque assim, eu tenho vontade de fazer outras coisas dentro da arquitetura. Trabalhar com outra coisa, não sei. Assim, uma área que eu gosto muito, que vocês estavam falando aí, essa área de publicidade, propaganda, marketing. Eu ainda prefiro a arquitetura, sabe? Eu acho uma área legal, mas gosto mais da arquitetura. Turismo não rola mais? Então, Vini, turismo, assim, eu acho que é mais fica só pra passear, né, Nath? Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que adora viajar, adora conhecer lugares novos. Gosta de fazer turismo. Gosto de fazer Exato. turismo, mas, assim, eu não sei se trabalhar hoje não é algo que eu faria, assim. Porque mais eu dentro da área mesmo. trabalhar com turismo, você tem que estar disposta, assim, acho que é sempre viajar. Eu não sei, né? Na verdade, posso estar falando bobagem aqui. Mas, de repente, assim, eu acho que você tem uma disponibilidade, assim, de feriados, férias, finais de semana. E eu sou uma pessoa que gosta de estar com a família, esse tipo de coisa, durante esses eventos, esses feriados, sei lá. Então, não sei. E dentro E da eu acho, arquitetura? Nath, Fala aí, Gabi. Não, é só para complementar do turismo, porque eu acho que às vezes a gente confunde aquilo que a gente gosta muito com aquilo que a gente quer fazer para sempre, assim. Eu também sou uma pessoa que gosta muito de Exato. viajar, mas eu não me vejo atuando na área de turismo de forma alguma, sabe? Sim, com certeza. Acho que sim. É Você ia melhor perguntar, viajar tranquilo. Exato. você ia perguntar dentro da área de arquitetura, Xande? Então, porque eu acho que a pergunta mais difícil é essa, porque, sei lá, por exemplo, eu não trabalharia com uma área que eu gosto muito e que eu já falei pra vocês, que eu tenho muito interesse de estudar no futuro, é psicologia. Mas eu não tenho interesse em ser um psicólogo. Mas, por exemplo, É mais por curiosidade, né? mas por interesse, por conhecimento mesmo. Eu acho que eu vejo isso na publicidade, propaganda e no marketing. Assim, eu me Então. interesso muito por essa área, mas às vezes é mais para eu saber e não para trabalhar com isso, sabe? Chega mais, Nath, chega mais. Agora, por espaço. exemplo, você, Natália, você é arquiteta e você trabalha com projeto de construção hoje em dia, né? Me corrija se eu estiver errado. Hoje eu trabalho com projetos residenciais no geral, assim, alguma coisa corporativa, comercial, mas no geral eu trabalho com essa área. E aí mudar dentro da área, por exemplo, eu imagino que dentro da arquitetura pode ter mais coisas, mas o que vem de cabeça assim de imediato para mim é design de interiores, por exemplo, que eu vejo muita gente fazendo. Assim, Ele chega a ser quase que uma outra área aí dentro, né? sim, o design de interiores, ele assim, é uma área que cresceu muito, muito, tem até graduações, né, de design de interiores. Hoje é uma área, na verdade, muito mercadológica. Não sei, vende-se muito o design de interiores hoje. E é uma área que eu gosto, mas eu não sou, nossa, apaixonada com design de interiores. Uma área, assim, que realmente eu gostaria muito de ter a oportunidade de trabalhar. Não tive na faculdade, assim, né, de fazer alguns projetos na faculdade, mas nunca trabalhei com isso, de arquitetura hospitalar. É uma área, assim, que eu me interesso muito, 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 porque volta naquela questão que eu falei de como a arquitetura influencia a vida das pessoas. E o ambiente, assim, eu acredito nisso, eu acho que a arquitetura é isso, é a gente conseguir, né, que o ambiente influencie mesmo, né? Até a gente comentou, Nath, no primeiro episódio, na verdade, sobre essa questão da arquitetura influenciar também no trabalho de home office, né? Isso, Então, assim, a exato. arquitetura, ela tá presente realmente em todos os ambientes e todas as seções da sua vida, né? Sim, sim. E aí eu acho assim, eu vejo que quando a pessoa está hospitalizada, quando a pessoa está doente ou coisa assim, se o ambiente conseguir minimamente melhorar o estado dela, sabe, vai ser um ganho tão grande. Por isso que eu gosto muito dessa área, assim.
não só Envolve hospitais, bastante né? psicologia, né, Nath? Sim, tem uma ligação muito grande. Eu tenho uma dúvida. Beleza, entendi mais ou menos. Você falou, por exemplo, que gostaria de trabalhar com arquitetura hospitalar, né? Como que é o mercado de arquitetura nesse sentido de... Ah, eu quero trabalhar com arquitetura de grande prédio, não residencial, né? Mas de prédios comerciais, de hospitais, por exemplo. E você se especializa nisso, consegue cliente nisso, trabalha num escritório disso. Como que é para você pegar projetos de outras áreas? Você acaba indo muito fundo no nicho que fica difícil de voltar? Ou acaba sendo meio que tudo uma coisa só, assim? Não sei como que Então, é. Xande, eu vejo assim, tem escritórios, né, que fazem muitas coisas. Fazem casa, fazem centros comerciais, fazem lojas, clínicas médicas, isso fazem. Mas assim, eu acho que quando você vai mais a fundo de fazer mesmo, ou um hospital, uma UPA, alguma coisa assim, que exige um nível de especialidade um pouco maior, eu acho que você acaba ficando mais focado naquilo. O risco é menor também, né? Porque assim, É, são estruturas gigantescas que se você não tiver focado e for querer fazer 2, 3 obras distintas ao mesmo tempo, pode dar problema também, né, Nath? sim, tem isso e tem a questão também de ter muitas normas específicas Exato. daquele produto, né? Se você se especializa em muitas coisas, você acaba não se especializando em nada, né? Assim, eu acho, não sei. Exato. Pensando do lado do cliente, por exemplo, né? Um hospital, ele preferia muito mais contratar um cara que é focado nisso do que um cara generalista, né? Exato, exato. Agora, para uma residência ou para uma loja, o cara ele vai, o mesmo cara que faz uma casa muito bem feita, ele faz também, não uma loja, não que ele não faça um hospital ou uma escola, mas eu acho que são produtos que exigem um pouco mais de especialidade, porque por ter mesmo coisas específicas desses lugares, sabe? E questão de custo também, porque quando a pessoa ela é focada em fazer uma coisa muito grande, ela já tem tudo meio pronto. Se você pega para fazer do zero, o trabalho é muito grande. Sim, com certeza, Tem com isso. certeza. Isso acontece com você também, Milane? Em relação a essas mudanças de área, em relação à, à, à influência de outros profissionais ali, enfim. Sim, na elétrica tem, o campo é gigantesco, né? Vai desde a geração lá na usina hidrelétrica, termoelétrica, solar, até a tomada da sua casa. E você Então, acha que é melhor se especializar também? na elétrica, não tem muito dessa parte do cara ser muito focado numa área, ao não serem coisas muito grandes. Por exemplo, o cara é especialista em construção de linhas de transmissão. O cara é especialista em montar linha de produção para a indústria automotiva, por exemplo. São pontos específicos de fato. Porém, o eletricista predial e industrial, geralmente, ele atua nas duas áreas. Ele pode tanto fazer um painel elétrico, uma construção, um apartamento, uma torre de um prédio, quanto uma casa. Ele tem toda essa gama de capacidade para fazer. O arquiteto e o engenheiro, eles trabalham juntos, né? Sim, tanto o arquiteto quanto o engenheiro elétrico, o eletricista, na verdade, né? Quanto o engenheiro civil. Assinar projeto mesmo, dependendo do tamanho do projeto, não pode apenas um engenheiro assinar ou até um arquiteto. Entra na que a Nath falou, né? Dos projetos gigantes ali. Por exemplo, dependendo, é que eu não lembro de cabeça a questão de normas. Por exemplo, um arquiteto tem um limite de altura de prédio, por exemplo, que ele pode assinar. Acho que, se eu não me engano, até 4 andares, se eu não me engano. Não, é que até 4 pavimentos o arquiteto pode assinar sozinho o projeto. Não é muito comum de se ver um arquiteto assinando um projeto estrutural de um prédio, mesmo que ele tenha 4 pavimentos. Será que é porque as pessoas imaginam que o arquiteto ele é mais focado na parte de decoração e tudo isso? Tem esse estigma, será, na profissão? Vocês sentem Ah, isso? com certeza, viu? Eu acho que muita gente acha que o arquiteto é só para deixar bonito. Mas eu acho assim que o melhor dos mundos é quando os projetos se complementam e Sim, exatamente, é o ideal. E tem espaço para todo mundo, né, gente? Vamos lá. Exatamente. Eu acho que essa questão que a Nath comentou é fundamental também, essa questão dos mundos se completarem, né? No Uhum. mundo que a gente está vivendo, que a gente viu aqui e entendeu com vocês um pouco mais dessa experiência, a gente consegue perceber que nem sempre é fácil tomar uma decisão, não é uma decisão fácil também mudar de área, e o que a gente pode concluir aqui é que todo mundo mudaria de área dentro da própria área. Não, ninguém pensa numa mudança radical. Vini, Oi.
Você mais perguntou do que respondeu, então. Então agora eu queria, como a gente é de marketing, né? Eu queria perguntar de você. Eu queria entender, tudo bem, se você tem sua empresa, sua agência, e eu acho que hoje em dia é difícil você trocar de carreira nesse sentido, né? Não é não, cara, não é não. Mas pensando no ponto de vista que você queira manter sua agência, existe também a questão muito forte em marketing, que são agências nichadas. Eu mesmo trabalho numa agência, sou funcionário de Não, uma deixa eu. agência. Pera aí, ó. Antes de você completar, deixa eu só Diga explicar aí. aqui que não é que é fácil mudar. É que eu tenho uma pretensão muito grande por área de tecnologia da informação, o famoso TI mesmo. Eu curto muito essa área, então, assim, é pau a pau com o marketing. O Então, por isso que eu sentimento falei tá que não é igual. fácil, não é difícil Entendi. trocar. Eu sou funcionário de uma agência que é muito focada, é muito focada não, é 100% focada em um tipo de cliente, Exato. que são empresas de TI. Uhum, Então hoje, por exemplo, se meu chefe quiser atender um cliente de outra área, se o cliente quiser, ele até pode, uhum. mas perde o apelo da própria agência, entendeu? Porque o apelo da agência não é atender aquele perfil de cliente. E existem agências que, por outro lado, são generalistas, né? Exato. E aí, não sei como que é o caminho aí da Rosa, o que que você pensa. Porque, quando, por exemplo, quando você vai para um lado, você não pode voltar para o outro, você simplesmente sacrifica o seu negócio. Exatamente isso. Lá no início, há uns 3, 4 anos atrás, a gente até conversou sobre isso. O que seria melhor para nós? Focar numa área ou tentar abraçar alguns universos ali, né, de áreas distintas de clientes. No fim, a gente focou em áreas distintas. Por quê? No interior, pelo menos aqui no interior, na região que a gente vive, em Rio Claro e tal, a maioria das agências trabalham dessa forma. Em São Paulo já é um pouco mais focado, por exemplo, em alguns nichos ou já é mais dividido em setores. Aqui no interior a gente não consegue ainda ter essa disseminação de distinção, na verdade, de setores e aí acaba meio que misturando tudo, Até porque às entende? vezes nem tem mercado, né? Está diretamente relacionado com a questão do custo de vida, né? Se no interior você tem um custo de vida mais baixo e nos principais centros você tem um custo de vida mais alto. Então, esse negócio da especialização é legal porque, assim, meu salário não é bom, tá? Mas, por exemplo, por que que eu tô falando isso? Porque a agência que eu trabalho, ela é focada em um tipo de cliente, que é a empresa de TI, igual eu falei. E por causa disso, ela tem ali possibilidade, a liberdade de poder cobrar mais desse tipo de cliente, porque ela traz um conhecimento que outra agência não vai ter. E eu acho isso muito legal, assim, porque, por exemplo, pensando do ponto de vista do cliente, eu posso contratar um que é generalista e é um pouco mais barato e pode me atender, ou eu posso contratar um cara que é muito mais focado em mim, que sabe muito mais do que eu faço. Mas aí tem os prós e contras também, né, Xande? Porque se você for Exato, parar não, para então, pensar, exatamente. Tem muitos prós e contras. Porque por mais que o cara seja mais especializado, nada garante que o resultado dele vai ser melhor. e também tem um outro detalhe. Por exemplo, você é especializado numa área, você sabe tudo sobre aquela área e você vai atender vários clientes daquela área. E geralmente os clientes da mesma área são concorrentes entre si. Se você não tiver uma distinção muito forte interna, você acaba fazendo uma ação muito parecida com a outra, ou você sabe o que está acontecendo com o outro concorrente também, por ele ser um cliente, por ele acreditar que você sabe bem da área, entendeu? Não, Não sei se e deu para entender muito sim, bem e isso. perfeitamente, até porque, por exemplo, onde eu trabalho, tem cliente nosso que se conhece. Exato. E Você aí vai, você acaba. você vai adicionar um cliente no LinkedIn e ele é amigo de outro cliente seu. Exato. E aí fica um pouco estranho, né? Fica um pouco estranho para a agência trabalhar com vários concorrentes do mesmo setor. Então. E é um ponto que isso é muito forte nas capitais. Essa distinção entre os próprios empresários é nítida. Às vezes no interior fica um pouco mais complicado, porque não sei se é por causa da mentalidade ou não, mas a gente percebe um pouco de restrição em relação a isso. Por exemplo, a gente não pode trabalhar com o mesmo concorrente, nem se forem dois só, por exemplo. Eu tenho 2 restaurantes, trabalhando com 2 restaurantes. Já fica um negócio mais desgastante, entendeu? E isso eu vejo com outros amigos também publicitários e da área de comunicação que trabalham em outras agências, voltado aqui para o interior também. E a gente percebe que isso também pode ter um pouco a ver com a mentalidade ainda que precisa chegar nos pequenos centros, digamos assim, sabe? Talvez o cara tenha que perceber que se a agência que ele trabalha com empresas, com outras empresas do setor dele,
o cara não enxerga o benefício que isso pode ter para ele, né? Ele só enxerga o problema da concorrência. Só retomando um pouquinho o Claro. ponto que você comentou em relação a porque o foco mesmo, né? Se a gente não focou numa área ou não. E um ponto que é bem bacana é que a gente trabalha com vídeo, por exemplo, entendeu? Eu acho que é legal também, dentro do que você está fazendo, achar um ponto diferencial que os outros não fazem. Geralmente as agências trabalham com parceiros de produção de vídeo. A gente produz interno. Então, esse custo-benefício para o cliente acaba caindo também. Ela não tem que contratar um terceiro para produzir. Fora que o Entendeu? processo flui muito melhor, né? Porque se não bota Exato. uma terceira pessoa no meio. E essa foi uma das sacadas que a gente arriscou ali no começo e que vem dando certo, né? Então, é bem bacana, cara. Eu acho que essa flexibilidade das profissões, das áreas, elas têm que estar à tona o tempo inteiro. Você tem que estar atualizado também no que está acontecendo, independente da área que for, para você poder aprimorar o conhecimento e poder aprimorar a qualidade do seu serviço, né? E assim, no panorama geral, eu acho que tem muita pressão social em cima das coisas. Desde quando a gente saiu da escola, quando passou pela faculdade, aquela ideia de que você vai completar 25, 27 anos, a gente até brincava na escola, e você vai estar casado, você vai estar com uma casa, você vai estar com um carro, você já vai ter. Metade do grupo aqui tá quase assim. Casado Mas não é Estamos caminhando. a estabilidade que a gente busca ainda, a gente não, eu pelo menos não achei ainda. eu também não. E essa pressão, né, inclusive de achar o que você precisa, eu acho que ela é muito alta. E se a gente não tomar cuidado com isso também, desde lá de trás, vindo nessa questão da mentalidade, da conversa, sabe? De ter os familiares perto, de se atualizar, de entender o que está acontecendo, se pôr no lugar do outro também, é uma coisa bem importante. Eu não sei como que vocês veem esse lado da pressão, como que foi para vocês. É meio complicado, né? Que, por exemplo, eu, a Nath, a Gabi, a gente entrou direto na universidade sem fazer cursinho. Então, era aquela pressão do ensino médio, do terceiro ano, simulado. Então, vai Até a naquela Nath correria, comentou, né? né, que no terceiro ano ela não sabia muito e foi indo por causa da pressão ali. Exato. Chega uma hora que você é obrigado a escolher e você não sabe ao certo o que você vai fazer com isso, né? Eu tenho que escolher, mas e aí, o que eu faço? E eu vi bastante quando eu entrei na Geronto, né? Que eu estudei com pessoas um pouco mais velhas que eu também. Eu A era uma das mais maioria, novas né? da Todo sala. mundo. E muitas pessoas entraram, assim, as pessoas que tinham mais ou menos a minha idade, eles entraram e daí logo depois eles saíram, porque assim, fiz para testar, não era isso, saí. Eu acho que é muito legal quem tem a coragem de falar, não, vi que não é isso, vou mudar de profissão. E é uma decisão Eu, muito difícil também, né? muito. E eu imagino quanta pessoa se cobra para tomar essa decisão, sabe? Porque envolve várias estruturas que você criou para estar no ambiente que você está hoje, né? Então eu acho bem complexo. E é, de certa forma, um ano perdido, né? Porque a pessoa vai ter que prestar um vestibular, vai ter que estudar de novo, vai ter que prestar um vestibular de Sim. novo. Tipo, a pessoa não chegou a fazer um semestre, por exemplo. Eu fiz cursinho 1 ano, mas eu fui para uma área que não precisaria, entre aspas, se dedicar tanto assim que nem exatas. Eu fui para humanas, fui fazer publicidade. E mesmo assim eu precisei de 1 ano de cursinho para eu me conhecer melhor e para eu entender que área que eu ia partir. Então, Isso, assim, às vezes o E para cursinho. decidir o que você queria também, né? Exato, porque às vezes o cursinho ele não é uma questão de eu tô lá porque eu não sei, eu tô lá para aprender. E tudo é uma experiência que passa pela sua vida, né? se amadurece bastante nesse 1 ano e entra com a cabeça às vezes melhor na faculdade do que se eu tivesse entrado lá logo depois do terceiro colegial. Eu acho que Com a gente certeza. tem que tirar, né, os aprendizados, assim. Eu concordo com vocês e eu espero que a maioria das pessoas tenham essa mesma experiência que vocês falaram, que o Vinícius teve, de sentir que você ficou mais maduro, de estar mais preparado, de saber o que é que você quer. Mas eu também fiz 1 ano de cursinho e, assim, não, para mim foi um ano perdido. E, Verdade, obviamente, eu Xande? passei, mas, assim, para mim, 2012, pior ano, assim, fácil. Quando você passa direto, você tá no terceiro ano, você ainda tem a obrigação de passar de ano. Você ainda tem, tipo, prova, você tem a escola, você tem suas obrigações, Tem que terminar o ciclo, você né? se forma no ensino médio, você tá terminando um ciclo ainda. Quando você não passa direto, você entra no cursinho,
seu ano inteiro fica dependendo de 2 provas que você vai fazer no fim do ano. E você sente que as pessoas te viam com outros olhos? Tipo assim, ele não tá trabalhando, ele tá estudando. Tipo, Não. você Só faz sentia isso? Eu acho que não. Talvez as pessoas tenham pensado isso, assim, pelas costas, né? Não sei. Mas eu Aham. não tive essa visão, não. Na minha Ai, que bom. família, dos meus amigos, eu acho que assim, tá estudando para entrar no vestibular, paciência. E também Uhum. não tive aquela visão que às vezes algumas pessoas podem pensar, mas eu nunca vi isso em ambiente nenhum. Por menor que seja a nota de corte de um curso, por menos concorrido que seja um curso, eu nunca vi ninguém ter aquela opinião de que tá fazendo cursinho porque é burro e não conseguiu passar. Mas era algo que eu achava que muita gente pensava assim, entendeu? Uhum. Na minha mente, tinha muita gente que pensava, que É um achava que a galera. preconceito, né, cara, que não faz sentido. É que assim, a gente também tem que entender o outro lado. Às vezes pode não fazer sentido para nós que viemos de um mesmo setor, vamos dizer assim, não sei. Mas, por exemplo, uma pessoa que talvez estivesse em outra área, ou em outras condições, que tivesse que, por necessidade, mudar o fluxo de vida, sei lá, se ela não passasse no terceiro ano, ou ela ia trabalhar, ou ela não estudava mais, por exemplo. Né? A gente tem que entender também se a necessidade da vida trouxe a gente para esse caminho e se essa necessidade também deixou a gente seguir nisso, sabe? E sobre o cursinho também, eu conheço pessoas assim que são extremamente inteligentes, mas ficou doente na hora da prova, ou passou, ou ficou muito nervosa e não passou. Com certeza passaria em algum outro momento, sabe? Então, é um sistema, porque por si só ele é cruel de várias formas, né? Acho Sim, que tem essa questão da prova que você falou, que tem gente que não tem psicológico para fazer uma prova. E não é culpa da pessoa. Tem o que a Natália comentou, que é a questão de, meu, é extremamente cruel você fazer um adolescente de 17 anos escolher o que ele vai querer fazer pro resto da vida. devia mudar é que ele pode mudar depois, né? Assim, ele não precisava ter esse Exato. peso tão grande que ele tem hoje, né? E eu acho que não é nem só ele, né? Eu acho que pensando no nosso ponto de vista e trazendo para o tema geral do podcast, né? Meu, a gente e pessoas mais velhas que a gente também, eu não acho que seja um problema muito grande você mudar de área, sabe? Exato, eu também não. É claro que você tem que levar em consideração que você vai dar um passo para trás, ou mais que um passo para trás. Às vezes você dá um para trás, mas para dar dois para frente depois, né? Mas Ou assim, Exato. Não, às vezes não é pra é trás, muita né? coisa que se influencia numa mudança de carreira, para né? fazer Por algo que você exemplo, se identifica mais, sei lá, qualquer E não coisa é assim. perdido, né? É conhecimento Acho adquirido, que né? nunca é perdido, cara. Nunca é. Acho que acho que é a questão de quem acha que é perdido é a pessoa que vive para trabalho, sabe? É que a pessoa que acha Exatamente. que isso define a vida, define o mundo, sabe? E Sim. não é. mas assim, ó, pra gente ter um panorama legal sobre a mudança de área, tem alguns tópicos que eu separei aqui. A gente precisa fazer uma reserva financeira, né, que está atrelado diretamente a isso, mesmo depois de formado, antes de formado, enfim, qualquer coisa, qualquer mudança, ela precisa de uma reserva financeira. A gente precisa estudar o mercado e entender como que ele está se comportando, trocar uma ideia com quem já fez essa mudança, eu acho que é fundamental, quem teve essa coragem. A pessoa só não muda porque talvez tenha um pouco de preguiça, também pode fazer parte disso, sabe? Então acho que é importante a gente ter o estímulo de outras pessoas que deram um passo além, né? E arriscaram. Lógico que tem toda a cautela possível. A questão da aprendizagem, eu acho que é importante ter um networking ali funcionando também, ter uma saúde mental em dia. Acho que acima de tudo é você ter perseverança e acreditar no que você quer. Entender que nem sempre vai ser um mar de rosas, né? Terão dificuldades. Exato, e não se arrepender da decisão que você tomou, né? Sim, mas eu acho que se você pensa em mudar é porque você não está satisfeita do jeito que está, né? Então eu acho que tentar uma mudança, claro que vão ter dificuldades e tudo mais, mas que no final pode ser que dê certo, né? Eu acho que a gente tem que sempre buscar fazer alguma coisa que a gente se sinta melhor com aquilo e entender, claro, que vão ter problemas, mas que se a mudança foi necessária, se ela teve a ideia da mudança, é porque também já não estava tudo muito bem Não antes. tava legal. Eu acho que a gente tem que buscar, assim, a nossa satisfação em primeiro lugar. E isso está atrelado também independente da idade, né? Por exemplo, você Com com 20 anos, você tem uma certeza. experiência. Com 35, com 25, com 45, você tem outra experiência totalmente diferente.
E só para completar, Vini, uma vez eu ouvi um estudo, é um livro, na verdade, ele é muito interessante, que ele fala, puxando um pouco mais sardinha para o meu lado, ele fala dos maiores arrependimentos das pessoas, dos pacientes em estados terminais. E a maioria desses arrependimentos é muito ligado a relacionamentos, né? Não dizer te amo e tudo mais, mas muito também voltado a não fazer aquilo que eu amo. Então, eu acho isso muito, muito pesado, sabe? Você chegar no fim da sua vida e falar, nossa, eu faria tudo diferente, não valeu a pena. Nossa, nem consigo imaginar uma coisa nesse sentido. E o conhecimento, ele tá atrelado a tudo isso que a gente conversou hoje, né? As mudanças, o bem-estar, a mudança relacionada à área de atuação que a gente debateu aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Essa galerinha mandou muito bem, a gente conseguiu, ou espero que a gente tenha conseguido, que vocês tenham gostado de passar um pouco da experiência que a gente teve também, porque, querendo ou não, somos novos ainda, tá, gente? Não somos velhos. E na faixa dos 25, 26, 27 anos aqui, que a gente já tem um pouco para transmitir para vocês essa experiência e que vale muito para quem está começando ou para quem também já passou por essa idade e precisa de um incentivo. Cara, se tiver que ir, vai, seja feliz, mude. Se tiver que mantenha, mas seja feliz também e tenha um panorama seu que é o autoconhecimento. Se for para você manter, que você se mantenha feliz. Se estiver infeliz, eu acho que vale a reflexão, vale você buscar uma nova alternativa e ver se é isso mesmo que é o melhor para sua vida. Eu acho que esse é um recadinho bacana. Quero que vocês deixem também esse recado para quem está ouvindo. Então, pessoal, eu acho que realmente o que o Vini falou é muito certo. Eu acho que a gente tem que ter a coragem, sim, de mudar. Pode ser que daqui 3 anos todos nós mudamos já de profissão também. O que importa é ser feliz. Não tenham medo de mudanças, eu acho que isso é muito importante. O e se sempre vai existir, pelo menos para mim. Eu sou uma pessoa que eu olho sempre muito para os dois lados. Mas escolhas têm que ser feitas sempre. E o que importa é ser feliz com as escolhas do momento, né? Elas não duram para sempre. Então, hoje eu tô feliz, amanhã isso pode não me satisfazer. E tudo bem eu tentar uma outra coisa. Eu acho que é assim que eu penso hoje. Pode ser que amanhã mude, sou uma metamorfose ambulante, não tem jeito. Não, é isso aí. Eu acho que a questão também é não ter medo de errar, né? Acho que assim, a gente pode errar mudando, né? E muda de novo, né? Sei lá. Dá pra você mudar da mudança, cara. Então. Você tá, então, eu acho que é isso. Acho que assim, tipo, não vou, não quero. Já tô numa fase boa da minha carreira. Se eu mudar agora, eu vou perder tudo que eu conquistei. Pode ser que você perca, sabe? Mas conquista de novo depois, sabe? Não tenha medo. Acontece, sabe? Sua reflexão me fez lembrar uma coisa, cara. Vale a pena compartilhar. Eu acho que o dono do KFC, por exemplo, ele começou o negócio dele com 70 anos. Cara. Então, assim, é um exemplo fantástico de como a gente pode mudar a qualquer momento. Né? Sim, eu também acho que, assim, a gente tem que sempre procurar ser feliz, sabe? Se isso vai implicar numa mudança, que vai ter dificuldades e tudo mais, eu acho que enfrenta e manda bala, sabe? Não, igual o pessoal falou, não tenha medo, assim. Eu sou uma pessoa meio imediatista, assim, eu acho, sabe? Mas às vezes também não é muito ruim, porque você faz mesmo o que quer fazer e depois arca com as consequências, sabe? Mas também se a gente não ficar sempre pensando, né? E, não sei, às vezes a gente pensa e aí não muda por medo, por pressão, por, sei lá, comentário dos outros, coisas assim. Acho que a gente tem que buscar a nossa felicidade. E pode ser fácil falar, né? Sim. Mas acho que é isso. Acho que a ideia isso que eu ia falar agora, Nath. É a gente absorver da melhor maneira possível tudo. A gente vai terminar esse episódio aqui, todo mundo mandando currículo pra outra área. Exato. Ou chorando um no ombro do outro. Mas tem que passar a quarentena pra gente tomar uma e chorar. Pena que essa quarentena não tá deixando, né? E também eu acho assim, sabe, se a pessoa não quer mudar e tá bem com aquilo, ou mesmo se ela tá acomodada, sabe, cada um vive do seu jeito também, né? E eu acho muito também onde estão, né? A gente fala hoje, só que tem muitas pessoas que não têm essa condição, que estão infelizes, mas elas infelizmente são obrigadas a isso, ou é isso ou não tem nada.
Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas situações. Tem uma outra Tem questão. também esses lados. Tem uma Com outra certeza. questão também, que acho que você falou agora, Natália, eu também lembrei, que acho que é pensar muito. Acho que é muito importante pensar muito bem. O Vinícius comentou isso também, né? Não é tomar decisão, esse tipo de decisão no impulso. Tipo, às vezes é só uma má fase, sabe? Às vezes não é uma. Sim, Não é tipo, porra, eu preciso mudar. Às vezes não é isso. Às vezes é só assim, tipo, meu, deixa sentar o negócio aí e volta, sabe? E todo mundo passa por isso, né, cara? Todo mundo. Tira umas férias, descansa um pouquinho. Ou até começa uma atividade diferente do que você fazia pra ver se podcast. desestressa, entendeu? eu acho. Também concordo com vocês, que às vezes a gente tá só passando por um momento de estresse e vai, quer jogar tudo pro alto e mudar tudo. Mas também não é assim, né? Senão, acho que a gente tem que pensar e amadurecendo algumas ideias. Deu pra gente refletir bastante sobre essa temática. A gente sempre tem muito pra aprender e a gente quer aprender também com os ouvintes, quem tá ouvindo a gente até agora, no último minuto. Mentira, tem mais uns minutos ainda. Mas a gente quer aprender com vocês, quer entender a opinião de vocês. E você pode mandar lá no nosso Instagram, @palabrasoltaoficial. Você pode acessar o nosso site também e ir no formulário de contato, trocar uma ideia com a gente, manda uma sugestão de tema, dúvidas, porque aqui a gente tem vários especialistas, tem várias pessoas de diferentes áreas e a gente está aqui sempre disposto também a conversar com vocês e aprender mais com vocês. E se for para a gente mudar nossa opinião sobre alguma coisa, a gente também pode mudar com a opinião de vocês e a gente sempre absorver tudo que vem ao nosso encontro, né? Então entra lá, www.palavrasolta.com.br ou @palavrasoltaoficial lá no Instagram. Deixa um direct, um comentário, uma mensagem, um coraçãozinho, um sinal de fumaça. Nem sei se dá pelo Instagram, mas deixa um sinal lá pra gente de vida. Se você gostou também, já segue a nossa playlist aí do Spotify. É importante demais esse apoio de vocês, né? Porque mostra que a gente tá indo pro caminho certo. E se a gente não tá no caminho certo, a gente também vai melhorar. Beleza, gente? Alguma consideração final? Faltou o comentário do Milani. Exato. O meu comentário vai ser: já que todo mundo pode mudar, nós também podemos. Filosofou mais do que o Vinícius filosofou nesse episódio, velho. Meu Deus, cara. Eu acho que a gente encerrou por aqui, porque com essa despedida sensacional aí, sobe o som e até o próximo episódio.